assim, Isaías capítulo 52, versículo do 1 ao 3. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Olha que palavra incrível, irmãos. Este é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, porque lá você vai encontrar no Velho Testamento quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Quão bonitos são os pés das pessoas que pregam o Evangelho. E aqui tem uma boa notícia sendo pregada. Tem um evangelho sendo pregado aqui, através do profeta Isaías, que está num contexto de as pessoas serem escravizadas na Babilônia. Elas haviam sido presas, cativas, por um sistema, e agora elas estavam prestes a saírem desse cativeiro. Elas estavam prontas, e Deus vem dizendo para eles, de forma tão romântica, tão bonita: acorda, gente, vistam-se de força. Lá ele diz: vista suas roupas mais bonitas. Ele diz assim: ó Jerusalém, sacuda para longe essa poeira. Ele diz: livre-se das correntes do seu pescoço, pois assim diz o Senhor: vocês foram comprados ou vendidos por nada, e sem dinheiro nenhum vocês serão resgatados. A questão aqui é que muitas vezes as pessoas não discernem o tempo a qual Deus está se movendo nele. Jesus disse uma vez assim, conecte-se comigo por favor: muitos reis e profetas queriam ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas eles não puderam. Deus está exatamente agora, irmãos, fazendo um movimento a seu respeito. Existe uma conspiração no céu a nosso respeito. Você perdeu a oportunidade de falar um amém. Eu estou dizendo que Deus está fazendo movimentos a nosso respeito. Estes dias são dias disruptivos, dias de milagres, dias de bênçãos, dias de salvação. Pessoas estão conhecendo Jesus, pessoas estão sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, pessoas estão sendo transformadas, mas alguns não percebem, alguns não reparam isso, alguns não percebem isso. Talvez só porque essa pessoa assiste só a Rede Globo, talvez só porque essa pessoa ouve talvez apenas a rádio Itatiaia, ela não sabe do que está vendo. Existe um movimento celestial em função do reino dos céus aqui na terra nesses dias. Algumas pessoas não percebem, alguns percebem e não se movimentam a respeito. Eu gosto de Daniel, porque Daniel, ele discernia o tempo, mas eu gosto mais dos filhos de Zadok, porque a Bíblia diz que os filhos de Zadok, eles entendiam sobre os tempos e sabiam o que deveriam fazer naquele tempo. Tem uma geração que está totalmente perdida, desorientada, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, não sabe se separa ou se continua casado, não sabe se namora ou se vai para ser celibatário. Existe uma geração perdida, uma geração que acorda de manhã e não sabe o que vai ser daquele dia, o que vai acontecer, como que vai ser, o que Deus vai fazer. As pessoas que não planejam um dia anterior. Deixa-me te dar um conselho: a hora mais importante do seu dia é a hora antes de você dormir, porque se você acordar já sabendo o que você vai fazer naquele dia, você já tem meio-dia ganho aí. A questão é que muitas pessoas estão vivendo no modo casual. Você está aqui talvez muito por acaso, deu 5 da tarde, você falou: vou na igreja hoje. Eu já estou ansioso por essa reunião, já tem algumas semanas, porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa, eu sei que os céus estão se movendo. Agora, nesse contexto de cativeiro, fica muito mais difícil você fazer planejamentos, fica muito mais difícil você se adiantar. Eu disse para uma pessoa essa semana que quem se adianta governa, porque foi isso que Josué proclamou. Ele disse: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer proezas no meio de vocês. Ou seja, quem se adianta hoje, governa amanhã. E Deus está dizendo para eles: olha, vocês estão prestes a saírem do cativeiro,
Você está prestes a sair dessa condição limitada que você está vivendo nela. Você está prestes a sair dessa condição de bloqueios, de limitações que você está vivendo. Por isso você tem que se levantar, você tem que acordar primeiro. Aí você tem que levantar, você tem que tirar esses grilhões, você tem que vestir uma roupa legal, você tem que se preparar para o futuro. Mas algumas pessoas não se preparam porque elas ainda estão presas. E quem nunca esteve preso, né, irmãos? Adão um dia esteve preso na mente de Deus, Eva esteve presa na costela de Adão. Eu lembro que José esteve preso num buraco e numa prisão, Daniel esteve preso numa cova, homens como Jesus até, João Batista, Paulo, estiveram presos, e eu e você também em algum momento, se não estivermos, talvez estaremos presos em alguma situação de cativeiro. A questão é que Deus tem libertação já garantida para nós, Deus já tem libertação garantida para nós, em nome de Jesus. Aí você precisa discernir. O Covid é 19, mas nós já estamos em 21. Tem gente que está ainda no Covid-19. O cativeiro deles é este. Eu estou preso lá em 2019. Tem gente que está preso em 2002 ainda. Existem pessoas que eles não entendem que você vive de ciclos e estações. Eu estava assistindo televisão esses dias e eu fiquei tão feliz porque a dona que estava lá apresentando o jornal, ela disse que eu acredito que em 23 de setembro nós vamos entrar na primavera. Ai, que alegria, irmãos. Eu amo o inverno, mas onde eu moro agora parece que é assim. Eu não preciso ir no monte, já é o monte, sabe? Eu saio na varanda e já é tão alto e faz tanto frio, mas tanto frio, não bate sol naquela casa. Assim, é um gelo. Aí eu até falei para a Olivia que quem construiu aquela casa foi a Frozen, porque é o reino, é o império do gelo. E ela acreditou nessa brincadeira minha, você sabia? E eu sou muito friorento. Eu amo ar-condicionado, eu creio que no céu vai ter ar-condicionado, mas eu sou daqueles que pode estar o calor que for, que eu me cubro todo. Eu me enrolo na coberta, no edredom, e eu cubro todo, porque eu sou assim. Eu não gosto muito de frio. Mas eu sei que a estação do inverno vai passar. Eu posso estar vivendo um tempo de desconforto, mas a vida não acabou ali no inverno, porque eu sei que depois do inverno vem a primavera, vem o verão, vem o outono, aí daqui a pouco tem um inverno de novo. Por quê? Nós precisamos de entender o que Deus está fazendo no tempo que nós estamos vivendo agora. Estas pessoas, elas estavam prestes a viver um tempo de liberdade, mas elas não percebiam que um tempo novo estava para ser inaugurado. Quantos aqui estão prontos para o próximo que Deus está para fazer? Diga aleluia. Você tem que pensar no seguinte, irmão. A nossa capacidade de adaptação pode ser uma desgraça para nós. Porque o apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi a viver com muito e com pouco. Ok, isso é válido. Nós precisamos de uma capacidade de adaptação. Mas quando isso se torna numa capacidade de acomodação, isso se torna um problema para você. Algumas pessoas nos últimos meses, que nós entramos numa pandemia, que teve lockdown, e teve esse distanciamento, algumas pessoas elas ficaram aprisionadas, por exemplo, no medo. Tem gente que até hoje está com medo de sair de casa, aí a vacinação aumentou, tem gente que está com medo de vacinar. Tem gente que está repreendendo a vacina, repreendiu o Covid, agora repreende a vacina. Existem pessoas com a síndrome da cabana, a pessoa que está com medo de sair de casa. Por isso eles não vieram ao culto até hoje, depois que as coisas estão se normalizando. Existem cativeiros como o cativeiro da culpa. Você fez alguma coisa terrível em algum momento da sua vida, e Deus diz para você hoje assim, olha, eu estou para inaugurar um novo tempo na sua vida. Vai vestir uma roupa nova, vai se preparar para o futuro. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Mas a culpa, o cativeiro, a Babilônia da culpa, da inseguridade, da insegurança, não te deixa romper, não te deixa obedecer aquilo que Deus fala. Deus faz coisas novas e muitas pessoas, elas não estão prontas para experimentar aquilo que Deus está para fazer. E é muito perigoso, irmãos. Cativeiros como vitimismo. Como nós vivemos num país de vitimistas? Eu posso falar muito bem isso. Eu posso falar disso com liberdade. Porque eu convivo com muitas pessoas que se empoderam pelo vitimismo.
Eles gostam de terceirizar a responsabilidade, transferindo a culpa para outras pessoas. Eles são vítimas da sociedade, eles são vítimas de um sistema, quando na verdade eles apenas não querem assumir a responsabilidade da capacidade ou da liberdade. Porque quando nós clamamos liberdade, um dia alguém levantou a bandeira, e 7 de setembro nós vamos celebrar isso, a independência ou a liberdade, ela requer ou ela precede a responsabilidade. Algumas pessoas querem liberdade, mas elas não querem responsabilidade. Eu conheço uma senhorinha que estava doida para casar, para sair de casa, porque ela não aguentava mais os pais pressionando. Agora ela está doida para voltar para casa, porque ela não aguenta os boletos chegando. E toda hora um número de São Paulo liga para ela, e ela fala assim: eu não aguento mais, se eu soubesse que era assim. Eu perguntei para ela esses dias: minha irmã, qual que é a maior dificuldade do que você está vivendo no seu casamento? Ela disse assim: a rotina. Eu falei: que rotina? Você deita e acorda, porque o Senhor te sustenta. O Senhor, no caso, é o marido dela, porque só ele que trabalha. Ela fica o dia todo vendo série, e ela tem que fazer uma comidinha de vez em quando, porque ela não entendeu que liberdade requer responsabilidade. E é muito fácil você culpar outras pessoas da vida ruim que você está vivendo. No cativeiro, a vida não era melhor, porque eu era cativo, mas agora eu vou ser livre, agora eu vou poder sair por aí, agora eu vou ter o meu próprio salário, agora eu vou ter a minha casa própria. E o que você vai fazer com isso? Algumas pessoas estão presas nesse cativeiro, que eu chamo de vitimismo, que é um perigo. E esse cativeiro da frieza espiritual? Poxa vida, 4 cultos ausentes, você não consegue mais fazer nem o nome do Pai. Se você falta 3 reuniões, querido, é um perigo, porque na quarta você vai achar a reunião mais encinzentada do que a última que você participou. E se eu fico 2, 3, 4 ciclos sem ir numa célula, no 5º, 6º, eu acho que a preguiça vai me abater. Mas eu conheço cristãos nos dias de hoje, que eles já abraçaram a ideologia de ser desigrejados, porque eles pensam aquilo que o livro de Hebreus nos alerta: não deixe de congregar como é costume de muitos, principalmente quando se aproxima aquele dia. E alguns cristãos, alguns do povo de Israel, que estavam presos na Babilônia, eles já não oravam mais, eles já não liam a Bíblia mais, eles já não faziam suas práticas cristãs mais, eles não eram gentis mais, eles eram pessoas ignorantes, porque eles se adequaram ao sistema da Babilônia. Mas Deus vem dizendo: está na hora de você sair desse cativeiro, está na hora de você virar a página, está na hora de você virar o disco. Você não entendeu o que eu disse porque você é da geração 2000, mas tem uma época, irmãos, que não existia digital. A gente tinha LP, aí você tinha que escutar, né? Quem era muito, muito próspero tinha um aparelho que virava o disco sozinho. Isso era sinônimo de riqueza. Lembra disso? Era um luxo, era um negócio desse tamanho assim. Aí você comprava aquele LPzão do J Neto, que coisa maravilhosa. O Além do Rio Azul, que as pessoas cantam hoje, como se fosse um hino nacional, que alguém lançou há 2 semanas atrás. A gente ouvia no LP, irmãos, e a gente pegava emprestado o LP, e tinha que tomar cuidado para não arranhar. E às vezes a gente ouvia a mesma música 4, 5 vezes, 6, 7, 8, 9 vezes. E quando era a fita cassete, que você tinha que apertar o botão, não é assim? Apertar aquele botãozinho e você ficava... Aí apertava e às vezes a fita embolava. Por quê? A gente queria ficar na mesma faixa. É como se você está lendo um livro e você não quer mudar de página. Eu creio, irmãos, que nós estamos agora findando este mês, e a palavra de Deus para você aqui hoje, e o que o Senhor tem me falado, uma das páginas que eu mais tenho lido da Bíblia nesses dias, é a página que está entre Malaquias e Mateus, que é a página branca da Bíblia. É uma das páginas que Deus mais fala comigo, é quando eu me deparo com a página branca da Bíblia. Domingo eu te explico melhor sobre isso, mas está na hora de você virar a página, porque senão você não vai experimentar o novo de Deus para a sua vida. Chega de ficar vivendo a vida do passado, chega de ficar escutando a mesma música,
chega de ficar dançando a mesma melodia. Está na hora de você virar a página de algumas coisas na sua vida, porque Deus está desafiando o povo aqui. Ele disse: gente, está na hora de vocês acordarem, está na hora de você despertar, está na hora de você vestir a sua melhor roupa, e vestir a sua roupa de esplendor, de vestir-se de força, porque alguma coisa boa está para acontecer, tem um milagre vindo em sua direção, exatamente ali, nós estamos prestes a colidir com o nosso melhor momento. Olha só, talvez esteja doendo como nunca, para não doer nunca mais. É assim, eu encontrei com uma senhora hoje, que ganhou um neném há poucos dias, e ela falou: rapaz, pastor, eu sofri demais, e ela estava lá, murmurando, né, assim, clamando, reclamando do parto, que doeu demais, e ela sofreu. E minha mãe assim: isso não dói nada, eu tive 6 meninos, na minha época não tinha isso, não sei o quê. E ela: eu não quero ter filho nunca mais, porque não sei o quê. O menino desse tamanho deu trabalho, e minha mãe fala: meus meninos nasceu com quase 18 quilos. Eu: mãe, que é isso? Não exagera não, mãe. Esses meninos nasceram com esse tanto de quilo, que isso é bezerro. Ela: essas mulheres de hoje não aguentam nada. E ela estava falando, e eu fiquei pensando: gente, como que pode? Quando nasce, a dor passa. Quando sai, é verdade. Eu perguntei a ela: é verdade que quando a criança nasce, a dor passa? Ela disse: é verdade. Eu falei: então para de falar disso, porque agora você tem um bebê para cuidar, você tem uma vida nova para viver. Está na hora de virar essa página, está na hora de parar de falar da dor e viver o tempo de glória que Deus tem para você, porque existem mulheres que querem um filho para carregar no braço, e você está contando a mesma história. Eu tenho certeza que todo lugar que aquela pessoa vai, ela conta a mesma história. Ai, a dor, ai meu Deus, quando eu cheguei lá, ai, doeu demais, e demorou, e tal, eu achei que fosse morrer. Está na hora de virar a página, querido, está na hora de você parar de contar as mesmas historinhas, as mesmas ladainhas, porque o tempo de cativeiro acabou, o tempo de Babilônia acabou, e você vai viver uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui essa noite motivado e motivada para perceber e inaugurar o tempo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, família? Aí tem um tutorial aqui, tem um tutorial básico aqui. A primeira coisa, isso está lá no versículo de número 2. Lá diz assim: sacuda para longe a poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livra-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Eu vou aqui usar uma ordem, não cronológica, mas lógica, porque a primeira coisa que você precisa fazer para virar a página, eu não sei o que você tem vivido, querido, o que você viveu nos últimos dias, ou meses, ou anos da sua vida, mas chegou a hora de você virar a página. Está na hora de você, virar a página. Amém, irmão? Amém ou não? Vamos virar a página? Vamos virar a página essa noite? Em nome de Jesus? Amém ou não? Mas precisa a Bíblia diz aqui, de quebrar o jugo. O texto diz: livre-se das correntes. Primeira coisa que você precisa fazer é se livrar dos jugos, das correntes. Eles eram cativos lá, mas agora não são mais cativos. Existem muitas correntes que são aqui, olha só, na mente. Eu não sei se você sabe como eles treinam elefantes. Isso não é uma metáfora, é uma verdade. Eles amarram um elefantinho no pé de uma mesinha, e o elefantinho não consegue se movimentar, porque quando ele se movimenta, ele tropeça naquela mesa ou cadeira, e ele cresce com uma crença de que se ele tentar se movimentar, ele vai se machucar. E quando é um elefante adulto, quando é um elefante grande, ele ainda está amarrado na mesma cadeirinha. Se você amarrar um elefante numa cadeira de plástico como essa, na cabeça dele, ele está cativo. E existe um grupo de pessoas aqui essa noite que precisa se livrar das correntes. Você precisa de quebrar o jugo. Você precisa de abrir mão de alguns vícios, de algumas culturas, de algumas correntes que te prendem, de algumas cadeias. Você precisa de querer, sabe? Você precisa de querer sair disso, abrir mão disso. Eu sempre converso com pessoas que não estão tão dispostas, sabe? Tem gente que não está tão disposto. Ele pede oração para um conforto,
para que Deus conforte ele naquela situação que ele está vivendo. Mas será que ele quer mesmo sair daquela situação? Será que você quer mesmo ser liberto? Será que você quer mesmo ser curado? Será que você quer ser mesmo transformado? Algumas pessoas não querem sair da escravidão, das correntes. Tem duas figuras no Novo Testamento, tem um cego de nascença e um coxo há 38 anos. O coxo está lá deitado na margem do tanque, e Jesus diz para ele assim: rapaz, o que está acontecendo com você? Você quer ser curado? Ele falou assim: eu até quero, mas ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém me ajuda. Será que ele queria mesmo? Tinha anos que aquele moço estava vivendo aquela mesma situação, aquela mesma circunstância, e Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Era só ele falar: eu quero, eu estou afim. Mas ele conta uma historinha para Jesus. Ele começa contando uma historinha. Ele começa com blá blá blá, com nhenhenhê, com mimimi, igual muitos crentes fazem no dia de hoje. Mas o cego de Jericó foi diferente. Eu falei na célula ontem que o cego de Jericó, ele não enxergava, mas ele era capaz de escutar e de falar. Talvez você tenha alguma deficiência na sua vida ainda, mas você ainda tem algumas capacidades. Talvez você tenha algumas debilidades, mas você ainda tem algumas capacidades. Talvez você não consegue orar o terço todo, mas você, pelo menos um Pai Nosso você consegue. Talvez você não consegue vir todas as reuniões que tem durante a semana, mas pelo menos no domingo você consegue. Talvez você não consiga ler 3 capítulos diários para que em um ano você leia a Bíblia toda, mas pelo menos um versículo você consegue. E aquele homem chamado Bartimeu, o filho de Timeu, ele clamou alto, ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguma coisa aquele cara fez para que a corrente fosse quebrada. E se você ficar aí, querido, convivendo com esse jugo que você carrega, com essa corrente que está te segurando, muitas vezes não tem cadeado nenhum, é só um vício, é só um estilo de vida, é só um tipo de mentalidade que te aprisiona. Você precisa de hoje tomar a decisão de abrir mão disso. Como, pastor? Identifica. O que está me prendendo hoje? Talvez é uma mágoa, talvez é um não perdão, talvez seja o seu orgulho, talvez seja o seu ego, talvez seja a ofensa que alguém fez contra você, e você precisa de se livrar disso, você precisa de abrir mão disso. Quando estão comigo, falam amém? Amém. E depois de identificar, você tem que se revoltar contra isso, você tem que querer demais, você tem que querer muito. Será que você quer mesmo? Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. O que você quer de Jesus? O que você veio buscar aqui essa noite? O que você quer de verdade? Para virar a página, você precisa primeiro quebrar o jugo. Sabe o que é jugo? É um instrumento que eles colocam nos bois para arar a terra. E o jugo, ele não começa num boi adulto. Eles começam como um brinquedo para os bezerrinhos. E quando o bezerro cresce, ele escuta um clique, porque aquilo que era um brinquedo se transformou num fardo e num peso. Talvez algumas coisas que para você era brinquedo antigamente, hoje é um fardo, e você precisa se livrar disso. Tomar uma no final de semana era apenas social, mas eu conheço pessoas que elas são totalmente dominadas pelo alcoolismo. Eu não sei o que você tem feito, mas talvez você precise quebrar as correntes, em nome de Jesus. Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é que você precisa se livrar do passado. Fala comigo: me livrar do passado. Aqui ele diz assim: sacode a poeira. Sacode essa poeira, irmão. Você já foi num lugar muito empoeirado? Você fica com aquilo na cabeça? Você chega em casa, antigamente a gente ia no cemitério, do lado de fora do portão a gente já tinha que tirar a roupa toda. Lembra disso, irmão? Hoje a gente nem liga mais, já chega, come, beijo defunto e já sai abraçando os outros, já ninguém preocupa mais, né? Mas antigamente a gente tinha um negócio assim com terra de cemitério, poeira. Esse dia eu fui entrar na casa de uma pessoa, lógico,
guardadas os protocolos do Covid-19. Eu tirei o sapato. Eu vi um monte de sapato assim na porta, eu falei assim, gente, esse pessoal aqui está melhor do que lá em casa. Porque lá em casa a gente entra de qualquer jeito mesmo. Aí, aquele tanto de sapato, assim, de todos os tamanhos, eu falei, gente, deve morar 1 milhão de pessoas aqui, porque ou eles precisam de uma sapateira, porque estava tudo lá. Aí eu fui e tirei o sapato, na maior gentileza, e fiquei de meia. Aí aquele moço olhou para mim assim, sabe? Ele olhou para o meu pé, olhou para a minha meia, ele ficou parado assim. Ele falou, eu vou arrumar um negócio para você colocar no seu pé, amém? Eu falei, tá bom, querido, pode arrumar lá. Ele trouxe aqueles negócios que dá no consultório agora, sabe, que você coloca. Aí eu entrei na casa dele. Eu fiquei pensando assim, olha que zelo, né? Que cuidado, que coisa bacana. Que pessoa legal, né? Só não vou voltar lá mais. Mas que gente boa, que pessoa maravilhosa. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é o quê? Tira essa poeira do passado, irmão. Está na hora de você, largar para lá. Está na hora de você esquecer. Está na hora de você deixar de lado. Abrir mão das bagagens que muitas vezes a vida coloca sobre você. Existem bagagens que você não precisa carregar, sabia? Existem bagagens, eu já viajei muito na minha vida, e a cada vez que você viaja, você aprende a levar menos bagagens. Toda vez que você viaja, você lembra que você na próxima vai levar menos coisas. E ao longo da vida, ou nessa longa estrada da vida, talvez você esteja com um fardo enorme de bagagens, de poeira, de lembranças, de bloqueios, que era para você deixar para trás. Coisas do passado, sabe? Tem coisa que nem Deus lembra mais e você lembra. A Bíblia diz, do seu pecado não me lembrarei. E você lembra. Além de lembrar do seu, você fica lembrando dos outros ainda. Pior é esse, né? Que além de lembrar do dele, ele fica dando notícia da vida dos outros. O irmão pecou em 1814 e a pessoa fica lembrando até hoje. Você não sabe de fulano, foi isso, aconteceu, menino, se eu te contar. Deus não lembra mais, mas você lembra. E isso aqui é uma chave poderosa, irmão, porque você tem que deixar o passado para trás, tanto o seu insucesso quanto o seu sucesso. Tanto o seu fracasso quanto a sua vitória, porque a sua última vitória pode ser a causa da sua próxima derrota. Muitas pessoas vão fraquejar ali na frente, porque venceram ali atrás. E você tem que viver aquilo que Deus está fazendo hoje. A Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. Eu gosto demais desse texto aqui, porque no capítulo 43, no versículo 18 e 19, Deus dá uma instrução muito clara, através do profeta Isaías. Ele diz assim, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Irmãos, eu praticamente nasci na igreja, e eu já vi coisas incríveis, e coisas terríveis. Eu já vi gente levantando de cadeira de roda, eu já vi gente sendo curada de cegueira, eu já vi coisas maravilhosas, e Deus na minha vida tem feito coisas maravilhosas, mas Ele mesmo diz, não continue pensando nas coisas que eu já fiz há muito tempo, vejam que eu estou fazendo uma coisa completamente nova. Mas você presta atenção no retrovisorzinho, quando você tem um para-brisa enorme para ver o futuro, você usa seus dias para ficar olhando para o retrovisor, que é deste tamanhozinho. Enquanto você ficar olhando para um retrovisorzinho deste tamanho, querido, você não vai conseguir perceber o futuro. A Bíblia diz, eu tenho pensamentos, lá a palavra é logos, é estratégia, é futuro. Eu tenho pensamentos de vós, bons pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. E algumas pessoas não têm nem desejado o fim, porque eles estão apegados no passado. Está na hora de você virar a página, desapegando do passado, tirando essa poeira. Foi bom demais, irmão, mas já passou. Foi ruim demais, mas já passou. Presta atenção naquilo que Deus está fazendo agora. Você concorda comigo? Diga amém. Está na hora de você prestar atenção no que Deus está fazendo agora. Se foi bom, ótimo. É um dos grandes riscos que nós corremos, é o risco do saudosismo. Hoje as coisas são programadas
A tecnologia chama isso de obsoletismo programado. As coisas hoje são programadas para se tornarem obsoletas em pouco tempo. Um celular hoje de última geração, daqui a alguns meses ele está programado para não servir para mais nada. E as pessoas, elas são apegadas a coisas arcaicas, a sentimentos antigos, às coisas velhas. Deus diz para Abraão assim: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela. Ele disse: saia da sua família. Lá saia daquilo que lhe é familiar. Nós gostamos daquilo que é familiar porque nós já conhecemos. Por isso que você vai no mesmo restaurante sempre. Por isso que você assenta na mesma cadeira no ônibus sempre. Por isso que você faz o mesmo trajeto indo para o trabalho sempre. Por isso que você assiste o mesmo programa de televisão sempre. Por isso que você reage às mesmas situações da mesma forma sempre. E quem faz as coisas da mesma maneira sempre, não vai obter resultados diferentes. Ever. Nunca. Ou sempre. Você não vai ter resultados diferentes. Porque talvez esteja na hora de você, virar a página. Diga para o seu vizinho: está na hora de virar a página. E lá o texto continua dizendo: veja que estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será ainda que vocês não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Deixe-me profetizar sobre a sua vida. Talvez você esteja vendo deserto, e a Bíblia diz que Deus vai abrir uma grande avenida, muito maior do que o anel rodoviário, do que a 381. Deus vai abrir uma estrada, Deus está pavimentando uma estrada no deserto para você decolar, em nome de Jesus Cristo. E Ele está abrindo um rio no meio do ermo, no lugar mais seco da sua vida, vai brotar água, e você vai ser próspero naquilo que você hoje tem sido limitado, ok, não pobre, mas limitado. Você vai ser próspero em qualquer área da sua vida, porque prosperidade, irmãos, não é dinheiro, prosperidade é felicidade, prosperidade é plenitude na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física. Tem pessoas que estão sendo curadas exatamente agora, mas será que você está pronto para abandonar os medicamentos? Eu orei para um senhor semana passada, ele estava muito doente, e no outro dia ele acordou melhor, ele deu testemunho, e eu disse: cara, eu não orei apenas para você ser curado disso, eu orei para você ser curado. Não é só sobre aquele assunto, porque a Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e por seus machucados fomos sarados. E muitas vezes você fica muito satisfeito de um dente ser curado, e de repente o ouvido começa a doer, aí você fala assim: graças a Deus, o ouvido está doendo, o dente não está mais. Aí a unha continua encravada, e você fala: essa unha encravada, ai meu Deus, e toma um remédio de pressão alta. Deus quer você pleno, Deus quer que você viva uma vida de plenitude, em todas e qualquer área da sua vida, em nome de Jesus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa. Então você precisa de entender, irmão, não precisa ficar pegado ao passado, é ou não é? Eu estou curado, mas eu vou guardar o remédio aqui. Quebra aquela adega em nome de Jesus. Eu já falei para vocês, um dia eu fui visitar um irmão, dê graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre na casa dele. De repente eu entrei na sala assim, irmãos, tinha um altar assim, olha, tinha de todas as cores que você pensar, valentines, pinga, cachaça, tudo que você pensar. Eu falei: irmão, você precisa de ir para o Alcoólatras Anônimos agora, não é para a igreja que você precisa ir, porque aquele cara, ele tinha um altar na casa dele. Joga aquilo fora, irmão, pega aquela droga que você tem guardada lá e joga fora, porque Deus está te libertando do cativeiro. Você tem que abrir mão e quebrar o jugo, mas você também precisa de jogar a poeira fora. Perdoa aquelas pessoas que você tem que bloquear no seu contato. Bloqueie, irmão, exclui. Se precisar, você exclui a rede social em nome de Jesus. Se precisar, você bloqueia. Eu amo um botão que tem nos aplicativos, geralmente é assim: você clica e aparece assim, excluir, bloquear. É bom demais, isso é libertador, é ou não é, irmão?
É uma bênção. Foi Deus que revelou isso para quem criou. Por quê? Tem gente que você precisa de excluir e bloquear. Acabou a conversa. Estou liberto. Aleluia. Aí você canta um cântico novo. Amém ou não, irmão? Amém ou não? Enquanto o cachorro late para a lua, ninguém presta atenção. Eu aprendi isso um dia. O cachorro pode passar a noite toda latindo para a lua, mas se a lua latir uma única vez para o cachorro, vai sair na CNN, no New York Times, vai sair na Globo, no Record, porque a lua, se ela latir uma vez, vira notícia. Aí você tem que escolher, você é cachorro ou você é a lua? Muitas vezes você está apegado ao passado e você fica... E está na hora de você descobrir quem você é de verdade. Isso me leva para o meu próximo ponto. Tem alguém sendo abençoado além de mim? Diga amém. Aí você tem que agir em prol do seu futuro. Porque o texto diz assim, levanta-te. Eu costumo dizer que tem mais do que 10 mandamentos na Bíblia, irmãos. Alegrai-vos é um mandamento. Você que vive com cara de limão, você não é crente não. Tem gente que é assim, né? Vive parecendo que está possesso. Você tem que sorrir mais, irmão. Olha que bonito. Você fica muito bem quando você sorri, sabia disso? Mas tem gente que vive amargurado, triste. Tem gente que fica de cara feia para todo mundo. E você precisa de tomar uma atitude em relação ao seu futuro. Levantar, porque Deus não opera na nossa passividade. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você ficar sentado esperando o céu fazer alguma coisa a seu respeito, não vai acontecer nada a seu respeito. Porque Deus responde respostas. Deus não responde perguntas. Algumas pessoas precisam de levantar, escrever um currículo e enviar o currículo. E você está orando pedindo a Deus um emprego. Você precisa de abrir a sua boca. Você precisa de mandar os seus contatos. Se você quer alguma coisa da parte de Deus, você tem que entender que Deus também quer alguma coisa da sua parte. Ele diz assim, olha, você tem que quebrar as correntes, você tem que livrar-se da poeira do passado, e você tem que tomar uma atitude em relação ao seu futuro. Não é, irmão? Mas tem gente que fica esperando. Por que você está nessa vida medíocre? Por que está tão ruim assim? Porque você não fez aquilo que você tem que fazer. Repita comigo assim, as minhas impossibilidades. Me ajuda aí, família, diga assim, as minhas impossibilidades são as possibilidades de Deus. Mas as minhas possibilidades são impossibilidades para Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai fazer nada que você tem que fazer. Deus não vai fazer absolutamente nada. Você quer que a sua família converta? Vai você pregar para eles. Para de cantar, mestre, eu preciso de um milagre. Para de pedir oração e seja a resposta de oração na vida de alguém. Você é a Bíblia mais próxima que sua família tem para ler, sabia? Você é o Jesus mais próximo da sociedade, que você vive nela. Então está na hora de você agir em função do seu futuro. Olha o que diz Êxodo capítulo 14, versículo 15. Isso é com Moisés que Deus está falando. Deus diz para ele assim, Moisés, por que você está orando a mim? Eu nunca vi Deus reclamar que alguém estava orando, mas nesse caso Deus reclama, porque o homem era um homem de oração, e ele estava clamando a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Eu não sei se assim era a voz dele, mas tem gente que ora assim para ver se Deus responde. Tem gente que põe uma vozinha de choro, oh Senhor, tenha misericórdia. Tem gente que engrossa a voz, grande Deus e eterno Pai. Isso eu não dou conta de fazer muito não. Mas Deus falou para ele, por que você está orando, cara? Talvez para você que está me ouvindo aqui hoje à noite, por que você ainda está orando sobre este assunto? Que você tem que tomar uma postura a respeito dele. Olha o que ele diz para Moisés aqui. Você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Era uma responsabilidade agora de Moisés e não de Deus mais. Era só ele levantar o cajado e o mar ia abrir. Se não abrisse, era passar por cima.
Eu gosto demais desta nova realidade, porque no passado Deus interferiu na natureza, agora Deus quer interferir em nós, na sua natureza, não na outra natureza, porque lá no Velho Testamento ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão, mas agora Pedro caminha sobre as águas, é diferente. Deus quer nos levar, irmãos, para um nível de atitude que nós não apenas fiquemos esperando um Moisés levantar o cajado e abrir o mar para a gente passar, ou que um homem como a Gideão venha e reconstrua os muros, ou pessoas como Sansão e venha e vença todos os filisteus sozinhos para nós. Ele está querendo que nós nos levantemos e tomamos posse daquilo que já nos pertence. Está na hora de você se levantar, não literalmente, pode ficar sentado que eu já vou terminar. Mas está na hora de algumas pessoas aqui se moverem em função do futuro, porque foi isso que Moisés teve que fazer. Ele teve que levantar o cajado. Para algumas pessoas a coisa mais difícil que tem para fazer é isso, levantar o cajado. Eu sempre brinco dizendo que o aparelho mais difícil da academia é a porta da entrada. Porque se você passar pela porta da entrada da academia, qualquer outro aparelho se torna possível lá. Mas você não tem coragem, né, irmão? De ligar amanhã lá na academia e marcar sua aula, sua avaliação. De ligar no nutrólogo e falar, olha, eu vou começar a minha dieta. De levantar às 5 da manhã e fazer uma caminhada, escutando uma adoração. É ou não é, irmão? É ou não é? É assim. Então está na hora de você se levantar. E por fim, lá ele diz, assente-se. Esquisito, né? Levantar para sentar, mas é porque eles estavam prostrados, eles estavam caídos. E o texto diz que depois de levantar, eles teriam que se assentar. Está na hora de algumas pessoas assentarem. Assentar. Você precisa de se assentar. Eu gosto do salmista porque ele diz no 23 assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Me dá uma unção. Quando você se assenta, não importa se é na presença de inimigos, porque muitas vezes, irmãos, você não vai querer assentar, porque é num ambiente hostil, é num mercado turbulento, é num ambiente de crise, mas você se assenta e Deus te dá uma unção que vai fazer o cálice transbordar na presença dos concorrentes, na presença da junta médica que disse alguma coisa ao contrário, na presença dos seus adversários, quando você se assenta. Eu gosto muito da figura de Mefibosete, que era neto de Saul e morava num lugar longe chamado Lodebar. Lodebar significa lugar do silêncio, de sem comunicação. E a Bíblia conta a história deste menino que ele era aleijado, ele não andava, e Davi trouxe ele de volta para o palácio. E a Bíblia diz que Davi assentou ele na mesa com os príncipes, e assentado, ele estava no nível de todos que estavam ali. Talvez você se sinta menosprezado, talvez você se sinta injustiçado, mas é porque você não tomou o seu lugar na mesa do Senhor ainda. Tem um lugar para você, tem um lugar para você na mesa, tem um lugar para nós na mesa, sabia? Porque quando você se assenta na mesa, você vai ver que você não está acima nem abaixo de ninguém. Você está na posição de filhos. E o meu último texto, ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Todavia, do 4 ao 6. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Diga comigo, assentar. Então Deus não apenas te ressuscitou, mas Ele também te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Tem um lugar na mesa para você se assentar, querido. Tem um lugar na mesa para você tomar o seu lugar. Tem um lugar na mesa do Senhor, sabia? Algumas pessoas se sentem indignas. Algumas pessoas acham que não é para elas. A Bíblia fala sobre reinar em vida. Eu estou exatamente agora assentado
na mesa do Senhor. Porque quando nós nos assentamos, nós somos ungidos, nossa cabeça recebe uma unção, e o nosso cálice passa a transbordar. Está na hora de você virar a página. É muito simples o tutorial, é muito simples, é só você quebrar o jugo, é só você deixar a poeira do passado para trás, é só você tomar uma decisão em função do seu futuro e tomar o seu lugar na mesa. Isso é virar a página. Pastor, não consigo esquecer aquele ex. Vira a página, minha irmã. Apaga ele da sua rede, do seu Instagram, bloqueia aquela praga. Cancela em nome de Jesus. Porque um dia você vai voltar lá e vai dizer assim, obrigado porque você pisou no meu coração. E hoje eu encontrei o amor verdadeiro da minha vida. Um dia você vai voltar lá no antigo emprego e vai dizer para o seu ex-patrão assim, ou para o seu ex-sócio, obrigado porque você me despediu ou me liberou, porque hoje eu estou milionário. E se eu estivesse com você ainda no barco, eu ainda seria um miserável. Alguns de vocês vão voltar lá só para dizer, hasta la vista, baby, porque eu estou indo assentar na mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Feche seus olhos e vai para casa com a decisão de virar a página. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisa nova para a sua vida. Vai virar a página, príncipe. Vai virar a página, porque Deus tem coisas novas, insondáveis, coisas que olho nenhum viu, coisas que ouvido nenhum ouviu, coisas que não penetrou em coração humano e ninguém cogitou na sua mente ainda. São coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas incríveis e tem uma página a seguir, tem um capítulo novo. Esse não foi o último capítulo, não terminou aí, não acabou ali. Vire a página e você vai ver que tem coisas maravilhosas te esperando. É só você quebrar as correntes, é só você deixar a poeira para trás, é só você seguir em direção a seu futuro, e é só você assentar na mesa do Senhor. Põe a mão no seu coração, por favor, e vamos orar. Talvez você entrou aqui essa noite, um pouco perdido, um pouco perdida, dizendo assim, Senhor, fala comigo essa noite, Pai. Resolva meu problema, Pai. Deus está dizendo, o problema já está resolvido, a questão é você. Você que tem que caminhar. Para de orar sobre este assunto que já está resolvido. Levanta o cajado. Assuma sua responsabilidade, seja um protagonista na história e não apenas um coadjuvante. Para de culpar pessoas e assuma o controle. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer o mais. Descansa no Senhor e espera nele. A Bíblia diz que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração, mas algumas pessoas estão tão apegadas no passado que eles nem desejam mais, pastor Wagner. Deus tem coisas maravilhosas para você e nós estamos prontos para viver os nossos melhores milagres. Pai, obrigado por essa palavra, Jesus. Deus, ajude este irmão, Senhor, esta irmã que passou os últimos meses ou os últimos anos da vida preso, aprisionado em cativeiros da vida, em cativeiros do pecado, em cativeiros dos vícios, cativeiros de vícios mentais, cativeiros de religiosidade, cativeiros, ó Pai, de sofrimento, de abusos, de violência, cativeiros, ó Pai, que a pessoa diz, eu nasci assim, eu vou morrer assim, cativeiros que ensinaram essas pessoas que elas não podem romper na vida, que elas não podem prosperar, que não tem jeito para a vida delas, que não tem jeito para a família. Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra agora este jugo, porque o Senhor disse que a unção despedaça o jugo. Então, Deus, a unção que nós recebemos quando assentamos na mesa é a mesma unção que despedaça o jugo. Então, Pai, em nome de Jesus, ajude este irmão e esta irmã a abandonar, sacudir essa poeira do passado. Deus, a vida muitas vezes nos traz tantas recordações, tantas tragédias, tantos tumultos,
tantas más lembranças, e isso nos impede de ver o futuro, isso embaçou a nossa vista, isso, Deus, encheu a nossa visão de catarro, de coisas que nos impedem de enxergar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas agora, Senhor, limpa os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos perceber a esperança para a qual fomos chamados. Pai, levanta uma igreja forte, uma igreja, Deus, que não tem mente de cativeiro, mas uma mente de liberdade, porque se pois o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. Nós vamos voltar para casa agora, Senhor, prontos, com a nossa melhor roupa, vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Nós vamos voltar, Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos voltar, Senhor, livres de jugo, de grilhões e de correntes. Nós vamos, Senhor, voltar, Senhor, levantados, erguidos no Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor levanta o caído e o Senhor dá força ao cansado. Pai, nós vamos decididos a caminhar em direção ao nosso futuro, porque o Senhor tem um pensamento de paz, um futuro bom, um futuro agradável para cada pessoa. Não importa, Deus, se até hoje, se até ontem foi ruim, se o nosso último capítulo foi terrível, nós estamos prontos para virar a página e viver os melhores dias na sua presença. Deus, então ative a fé deste irmão, ative a fé desta irmã. Deus, que essa pessoa volte a orar hoje ainda, que este irmão volte para casa diferente, Pai, animado, Senhor, cheio de ânimo, cheio de vigor, porque esta é uma boa palavra, e ela se resume em: está na hora de virar a página, vamos para o novo de Deus, porque Deus tem feito coisas novas. Nos leva para casa, guardados e protegidos pela sua mão, e que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam sobre cada pessoa aqui, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia.